Nós temos tratado toda quinta-feira e vamos tratar até no dia 13 de junho a série Heranças do Passado, como iniquidades familiares podem aprisionar minha vida, família e gerações. E nós estamos buscando aqui discernir como os pecados cometidos pelos nossos pais e ancestrais, que está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, falando do legado dos nossos pais, como esses pecados, como essas heranças podem nos aprisionar, podem nos levar para cativeiro, podem nos fazer andar em círculos, como essas coisas podem atrapalhar a nossa vida e a nossa caminhada. E nós queremos, com essa série, chegar ao final dela, trazendo a importância, a relevância da bênção cerimonial, tá? Obrigado por colocar, mas eu não vou trabalhar hoje com o PowerPoint, eu vou só falando, tá bom? Aí você vai me seguindo aí, mas obrigado pela proatividade, pela iniciativa. Então nós estamos tratando a importância também da bênção paternal, da bênção materna, e tentando mostrar que essa cerimônia religiosa da bênção foi roubada da igreja ao longo dos anos. Hoje isso já não existe mais, o que era uma prática comum no judaísmo. Os meninos de 12 anos passavam por uma cerimônia religiosa chamada Bar Mitzvah, que significa o filho da lei. E nessa cerimônia o pai abençoava o seu filho, dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A mesma bênção que o próprio Deus deu ao seu filho Jesus, quando Jesus Cristo foi batizado. E lá no dia 13/6 nós vamos ter esse culto, celebrando o final dessa série, trazendo toda a nossa casa, com a graça de Deus aqui, toda a nossa família, e os pais vão abençoar seus filhos, o maior vai abençoar o menor, tios podem abençoar seus sobrinhos, avós e avós podem abençoar seus netos, e nós vamos resgatar a importância disso, e como isso fecha ciclo na nossa vida, ciclo emocional, ciclo social, ciclo espiritual, nós precisamos entender. Até quero começar minha fala hoje falando um pouco disso. Nós vamos falar do ócio de Moisés, mas eu quero já começar falando da importância dos ciclos da nossa vida, de início e fechamento de ciclo e de etapa na nossa história, e como é importante a presença do pai, a participação do pai, ou a participação daquele que é autoridade sobre a nossa vida, liberando sobre nós bênção, tá? Então nós temos, por exemplo, ciclos na vida de Jesus. Nós vamos olhar hoje 3 ciclos na vida de Moisés, mas também a gente pode olhar para Jesus e ver alguns ciclos, etapas que se concluem na vida de Cristo. E lá em Mateus capítulo 3, eu acho que é lá pelo verso 17, 16, quando Jesus é batizado, você sabe que até o batismo de Jesus, ele estava vivendo um ciclo de anonimato. Ele estava vivendo um ciclo onde ele não exercia ministério público. Ele estava na família. E nesse ciclo, você não vê nada sobre Jesus. Não tem, depois dos 12 anos, você não tem documentos sobre Cristo. Mas aqui, em Mateus capítulo 3, versículos 16, 17, está falando sobre o batismo de Jesus. E ali fecha um ciclo. Jesus aqui está encerrando o ciclo do anonimato para iniciar um novo ciclo, que é o ciclo do seu ministério público, aonde ele vai anunciar que é chegado o reino de Deus, que é chegada a vinda do Messias. E nós percebemos que Jesus inicia esse novo ciclo sendo abençoado pelo Pai. Ele fecha um ciclo e inicia um novo, sendo abençoado pelo Pai. Veja que a presença do Pai, ela está ali. E a bênção do Pai vai levá-lo. Põe o verso 17 para mim. Eu acho que é o 17, deve ser o último versículo do capítulo 3. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E depois disso, o Espírito Santo de Deus impulsiona Jesus ao deserto, e ele vai ser tentado pelo diabo, mas antes ele foi abençoado pelo seu Pai. Então o seu ministério público inicia ali. E quando é que encerra? Encerra lá em João 17:4. Acha aí para mim João 17:4.
Só quero mostrar para você a importância de entender e discernir os ciclos da nossa vida. E aqui em João 17,4, Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me deu para fazer. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: aquilo que eu comecei lá em Mateus, capítulo 3, logo depois que eu fui batizado, estou encerrando. Eu estou fechando. Eu estou terminando. E ele está falando de novo com quem? Com o Pai. A presença do Pai está no início do ciclo. A prestação de contas de Jesus, no final do ciclo, também é o Pai. E terminar, fechar, concluir, encerrar um ciclo e uma etapa, glorifica a Deus. Então, é importante a gente abrir os ciclos e entender e discernir que ciclo que se iniciou em nossas vidas, mas é igualmente importante fazermos o fechamento deles. E não deixarmos pontas soltas, histórias inacabadas, capítulos que não foram encerrados da nossa história. E aqui nós vemos que Cristo realmente, Ele fecha, Ele fala assim: Pai, eu encerrei, eu te glorifico agora, consumando a obra que o Senhor me deu para fazer. E quando Jesus encerra esse ciclo, Ele inicia outro, que é quando Ele começa a sua caminhada para a cruz. E na sua caminhada para a cruz, Ele vai encerrar na própria cruz. Lá acho que em João 19, 30, mais ou menos por lá, Jesus vai dizer assim: está consumado, está consumado. Eu encerrei esse outro ciclo que eu tinha começado lá em João 17,4, quando eu disse para o Pai que eu estava glorificando o Pai, terminando a obra que o Pai me deu para fazer. Imediatamente eu já comecei um outro ciclo, que é o da cruz, e agora eu estou encerrando esse também. E imediatamente Cristo abre um novo ciclo, que é esse que ainda está em aberto, que vai encerrar quando Ele voltar. Na volta de Cristo, Ele fecha, porque Ele morre, mas Ele ressuscita e Ele encerra na sua vinda gloriosa. Cristo começou e encerrou todos os ciclos da sua vida perfeitamente. E eu quero convidar você, desafiar você a buscar no Espírito Santo discernir e entender, ter clareza sobre que momento é esse que você está vivendo. Que ciclo é esse que você está vivendo? E o que ficou para trás, você encerrou? Você fechou? Você consumou? Glorificando assim o nome do Senhor que está nos céus? Toda mudança de ciclo é perigosa, porque nós ficamos vulneráveis, frágeis, sensíveis. Então tome cuidado com mudança de ciclo também na sua vida, no sentido de que você fique assim, orando e vigiando. Porque sabemos que quando o povo de Deus estava saindo do deserto do Egito e encerrando aquele ciclo de 430 anos de escravidão, quando eles estão saindo, comemorando a vitória, um povo estrangeiro, inimigo do povo de Deus, vem e ataca por trás, e ataca as crianças e ataca os velhos, os idosos, por trás. No momento que eles estão celebrando uma vitória, um ataque vem para matar as crianças e os idosos. É interessante, irmãos, que nós não devemos baixar a guarda nunca, nem mesmo quando estamos vivendo um momento de vitória. Amém? Dito isso, irmãos, à guisa de introdução, agora vamos pensar em Moisés, que também é um tipo de Cristo, por isso que eu fiz essa fala sobre Jesus e os ciclos na vida de Jesus, para a gente agora olhar para a vida de Moisés e ver na vida de Moisés 3 etapas perfeitas. As 3 duram 40, cada uma dura 40 anos, então a gente vai olhar para a vida de Moisés 120 anos e perceber que a cada 40 anos houve uma mudança de ciclo na vida desse homem de Deus, desse libertador de Deus, desse homem vocacionado por Deus
para trazer a libertação no povo no Egito. E 40 você pode entender como um tempo completo, como um tempo perfeito. Então, quando a gente olha para Moisés, é didático. 40, 40, 40, 3 ciclos perfeitos. E vamos olhar hoje e entender em que momento ele se encontrou em cada ciclo da sua vida e como ele transicionou. Então vamos lá, Êxodo capítulo 2, a partir do verso 11. Êxodo 2, a partir do verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Amém? Aqui, irmãos, nós estamos vendo a partir do verso 11, a primeira mudança que Moisés vai sofrer, o seu primeiro ciclo. Moisés aqui, a partir do verso 11, ele está encerrando um ciclo que é no Egito, lembrando os irmãos que o Egito é um símbolo para o mundo, Faraó é um símbolo para Satanás, a escravidão é um símbolo para o pecado, a terra prometida é um símbolo para o céu, cruzar o mar vermelho é um símbolo para o batismo. Então há toda uma simbologia no livro de Êxodo e na história de Moisés, que é como uma sombra do Novo Testamento e da verdade que Cristo vem trazer. Mas aqui, nessa parte, nesse texto, Moisés está agora com cerca de 40 anos, ele está encerrando o seu primeiro ciclo, que é o ciclo no Egito. E quando entendemos que o Egito é um símbolo para o mundo, vamos entender também que ele está encerrando um tempo, aonde, embora ele fosse chamado por Deus, vocacionado por Deus, para ser o grande libertador do povo, ele estava vivendo no Egito. E ele aprendeu as coisas do Egito, como as coisas funcionam, ele foi instruído segundo a educação dos egípcios. Mas ele tem um chamado. Mas Deus tem um plano. Deus tem um propósito. E eu quero já que você vá fazendo a ponte com a sua vida. Você também nasceu nesse mundo. Você também nasceu sob o governo deste mundo. Você também sofre a influência deste mundo. Chega uma hora na sua vida que acontece o que aconteceu na vida de Moisés, que lá no verso 11, dizendo assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu
os seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Pois é, agora ele começou a ver. O verso 11 vai falar sobre o encerramento de um ciclo, aonde ele estava no Egito, mas que de repente esse homem começou a enxergar o que ele nunca havia enxergado. Isso aqui já deve ter acontecido nesses 40 anos muitas vezes, mas parece que nesse tempo todo Moisés nunca conseguiu prestar atenção no que realmente estava acontecendo, na escravidão do povo, que ele era um dos hebreus, ou seja, que ele é um homem escolhido por Deus, que ele é um homem separado por Deus, assim como você também é um homem, uma mulher separado por Deus. Mas parece que chega uma hora na nossa vida que Deus abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para a gente começar a enxergar a realidade espiritual, de que pátria nós somos, a que povo nós pertencemos. E nós sabemos que a nossa pátria é celestial, e que nós somos co-herdeiros com Cristo, concidadãos dos santos, nós somos família de Deus. Chega uma hora que os nossos olhos se abrem, e quando os olhos de Moisés se abrem, vem junto com isso uma indignação muito forte, muito semelhante a nós quando nós nos convertemos. E nós vamos perceber essa indignação na vida de Moisés, lá no verso 12, que diz assim: olhou de um lado para o outro e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Quando ele percebe a injustiça, quando ele percebe que as coisas que estão acontecendo, elas não estão certas, um senso de justiça vem no seu coração tão forte, que ele se levanta para fazer justiça com as suas próprias mãos. E esse é um problema, irmãos. Esse é o primeiro erro que nós podemos cometer numa transição. Ficarmos tão indignados com a injustiça que há no mundo, com tanto roubo, com tanta prostituição, com tanto homicídio, com tanto estupro, com tanta miséria, com tanta idolatria, com tanta feitiçaria, com tanta coisa ruim. E quando os nossos olhos são abertos para o mundo espiritual, a gente pode ficar tão indignado com isso, que a gente pode cometer o erro que Moisés cometeu. Porque a palavra de Deus vai dizer assim: olhou de um lado para o outro e vendo que ali não havia ninguém, então matou o egípcio. Olha, ninguém que está fazendo uma coisa certa, olha primeiro de um lado para o outro, para depois fazer. Quando você está fazendo o que é certo, você pega e faz o que é certo, à luz do dia, porque não tem por que esconder uma coisa boa, não tem por que esconder uma obra de justiça, não tem por que esconder uma virtude. Mas Moisés, lá dentro do coração dele, ele sabia que ele estava cometendo um pecado, que ele estava errando. Embora ele quisesse ser o libertador do povo de Deus, porque ele foi chamado para ser exatamente isso, ele está fazendo isso na força do braço dele, na força da carne dele. Não funciona. Eu me lembro quando eu me converti. Quando eu me converti, eu fiquei tão assim animado, fiquei tão assim avivado. Eu falei assim: não, Espírito Santo, o Senhor pode tirar férias que eu vou trabalhar. Deixa comigo. Eu vou convencer todo mundo do pecado. E quando a gente se converte, a gente não é meio assim? Eu vou falar de Jesus para todo mundo. E eu comecei a falar de Jesus para todo mundo, e fui falando, e fui lá na casa dos meus pais. E vocês sabem, meus pais são católicos. Eu ia ser padre. Aí foi essa reviravolta toda. E a gente começa a falar as coisas certas, mas às vezes a nossa forma não é muito boa. Falta sabedoria, falta maturidade, falta equilíbrio, falta amor, falta humildade. E aqui na vida de Moisés está faltando tudo, porque ele mata esse egípcio e a Bíblia diz: e o escondeu na areia. Ainda, irmãos, que a gente tenha um chamado de Deus, precisamos tomar um cuidado para que as nossas obras, as que fazemos, glorifiquem a Deus, e que a gente não precise esconder nada que a gente faz.
Então, quando eu olho para a vida de Moisés, eu vejo que nesse primeiro ciclo, e esse primeiro ciclo da vida de Moisés, que está se encerrando aqui, eu quero chamar esse ciclo de negócio, e negócio é a negação do ócio. O que é ócio? Ócio, na Grécia, é uma prerrogativa do livre. Você sabe que o grego não trabalhava, ele tinha escravo para trabalhar. E ele usava o tempo livre, o ócio, para refletir, para buscar sentido, para buscar significado, para pensar. Negócio é negar o ócio. O que é isso? É eu me envolver com tantas atividades, com tantas tarefas, com tantas coisas para fazer, que eu não consigo mais pensar. Pensam por mim, eu só vou fazendo. Eu pareço uma máquina de fazer atividades. E hoje nós estamos vendo uma geração, essa que vive no Egito, só correndo atrás de meta, só correndo atrás de alvo. O chefe dá uma cenoura para você correr atrás, você vai, porque daí tem prêmios. Para e pensa, se vale a pena essa correria toda que você está vivendo, e se você tem parado para pensar sobre que tipo de vida você está levando e as escolhas que você está fazendo. Porque no negócio, a gente pensa que dormir cansado significa que você teve um dia cheio, que você teve um dia atarefado, que você teve um dia produtivo, porque você fez um monte de coisas. Cuidado. Ser um fazedor de coisas não significa muita coisa. Então, essa primeira fase da vida de Moisés, eu vejo ele no negócio, ele agindo sem pensar, ele agindo sem caráter, ele agindo sem princípios, ele agindo sem sabedoria, ele agindo sem unção de Deus. Verso 13. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e ele disse ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? E ele respondeu: quem te pôs príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó. Quando nós estamos vivendo no negócio, quando nós estamos vivendo essa etapa da nossa vida, ainda no Egito, sem discernimento, sem maturidade, sem entendimento, sem revelação, sem busca da liderança do Espírito Santo na nossa tomada de decisão, a gente pode acabar fazendo coisas que nos colocam em fuga. E aqui Moisés agora é um homem em fuga. Embora seja um homem vocacionado, embora seja um homem separado por Deus, ele é um homem em fuga. E fuga do seu passado, fuga das suas atitudes, fuga do que ele está deixando para trás. E eu já vou dar um spoiler. Depois que ele se encontra com Deus, Deus vai fazê-lo voltar lá no Egito para resolver essas pendências que ficaram para trás. Irmãos, preste atenção numa coisa. Vai chegar uma hora que você vai ficar maduro com Deus, que você vai ficar íntimo de Deus, se você já não é. Nessa hora Deus vai levantar você de onde você está e vai dizer assim: volta lá, quem você matou no caminho. Volta lá, quais foram as pontas soltas que você deixou. Volta lá, vamos encerrar bem aquele capítulo. Você deixou a coisa meio desarrumada, volta, conserta, organiza, arruma, ajeita. Mas aqui, irmãos, Deus agora leva Moisés a um tempo maravilhoso, que é o tempo do ócio. E essa é a segunda etapa na vida de Moisés. E eu quero falar com você agora no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Aqui, irmãos, Moisés vai ficar 40 anos, mais 40. Mas fazendo o que agora? Moisés era príncipe. Quem é Moisés agora? Ele teve que sair fugido. Ele era príncipe.
E o que ele é agora? Ele é o cara que cuida das ovelhas do seu sogro, ele não é ninguém. Ele não pode mais dizer eu sou o príncipe, porque ele não é mais príncipe. Ele não pode mais dizer eu tenho autoridade, porque ele não tem mais autoridade nenhuma. Ele também não pode dizer que tem recursos, porque as ovelhas que ele cuida não são dele, são do sogro dele. Deus tirou ele do Egito e levou ele para o deserto e deixou ele sem nada, absolutamente nada, só com a roupa do corpo é que Moisés ficou. E ali Deus começou a trabalhar por 40 anos na identidade deste homem. E Deus começou a falar com esse homem no seu interior. Porque Deus tirou ele de todas as atividades que ele fazia. Irmãos, eu às vezes atendo algumas pessoas que de uma hora para outra vão parar no hospital. De uma hora para outra acontece alguma coisa. E a pergunta que deve ser feita é: por que Deus te parou? Porque tem gente que não para, a não ser que Deus faça parar. Você está num ritmo tão acelerado, você está buscando tantas coisas, você está com tantos planos, você está com tantos projetos, você já adquiriu alguns títulos, talvez você tenha algumas posses, e daí você pode pensar, eu estou bem. Com certeza Moisés estava pensando isso, só que aos olhos de Deus não estava. E Deus, por amor, o levou ao deserto. E lá ele ficou sem nada, e ele foi trabalhar para o seu sogro Jetro, que era sacerdote. Então aqui ele está matriculado no seminário de Jetro, e ele vai ficar aqui 40 anos. 40 anos, para purificar, para limpar o seu interior. Porque cuidando de ovelhas no deserto, irmãos, como você acha que é? Não é como no Egito. Você já pensou você indo para um lugar que você não use relógio? Que o seu ritmo de caminhar precisa ser lento, porque a ovelha não aguenta ritmo forte? Que a água para beber não pode ser agitada, porque se for agitada a ovelha não bebe? Que a noite para dormir tem que ser guardada, tem que ser protegida, ela tem que se sentir segura, senão ela não dorme? Você já pensou? 40 anos. 40 anos no ócio, pensando, refletindo. Vimos que quando Moisés logo chegou lá no deserto, ainda chegou com aquele ímpeto, deu uma coça lá nos pastores, mandou todo mundo sair, colocou as filhas de Jetro na frente da fila. Mas agora, irmãos, nós vamos ver aqui o que vai acontecer no tempo do ócio, que é muito lindo. Verso 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo e no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Lá no Egito, Moisés nunca viu milagre. Lá no Egito, Moisés nunca viu um relance da glória de Deus e do poder de Deus. Lá no Egito, Moisés era grandão, mas aqui no deserto Moisés não é ninguém. E justamente quando ele não é ninguém, e que esse ciclo de 40 anos está se encerrando do ócio, Deus se revela a ele. Deus, irmãos, não vai se revelar a um Moisés soberbo, orgulhoso, imaturo, altivo. Não vai. Deus primeiro precisou levá-lo para o lugar certo. Deus quer muito se revelar a você e a mim, mas Ele não vai enquanto o nosso coração não estiver no lugar certo. Quero desafiar você a ter mais tempo de ócio na sua vida, porque foi no ócio que esse homem viu um milagre. E me veio à memória Jó. Não foi assim com Jó? Jó capítulo 42, lá pelo verso 5 está escrito assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando é que Jó disse isso? Depois que Deus tirou o que de Jó? Tudo. Ele era o homem mais rico que existia, ele era íntegro, ele era um homem bom, a Bíblia diz que o que Deus fala de Jó é só coisa boa.
E Jó, aliás, não pecou contra Deus, mas ele perdeu seus amigos, ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua saúde, ele perdeu o respeito da sua esposa. Esse homem perdeu tudo. Mas ele vai dizer depois: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois desse tempo de ócio, depois desse tempo onde o Senhor me tirou tudo, lá eu consegui aprender de fato quem o Senhor é. E agora não são só os meus ouvidos, mas os meus olhos podem te ver. E nós vemos aqui na vida de Moisés, que é lá no ócio, que é naquele tempo de reflexão, onde esse homem não tem títulos, não tem posses, ele não tem nada, mas é nesse lugar que ele vê a sarça. Verso 3: então disse comigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Segundo milagre, ele ouviu a voz de Deus. Ele viu um milagre, mas agora ele está ouvindo o Senhor. Você já não parou para se perguntar: por que Deus não fala comigo? Ou por que eu não estou ouvindo a voz de Deus? Você acha realmente que Moisés, Jó, Elias, Salomão, qualquer outro homem é superior a você, no sentido de humanidade? Claro que não, são homens como nós. Mas como isso aconteceu? É você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com o coração certo. Você vai ouvir a voz de Deus, porque Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele ouviu e disse: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Agora Deus está falando assim para ele: olha, Moisés, além de você ouvir minha voz, eu estou me revelando a você, e eu estou dizendo para você quem eu sou. Quem eu sou. Disse ainda o Senhor: certamente ouvi a aflição do meu povo que está lá no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Eu conheço-lhe o sofrimento, e por isso eu desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. E aí ele vai falando, e lá no verso 10 Deus diz: vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Você está entendendo? A coisa certa na hora errada não adianta. Moisés, quando tomou a atitude de ser libertador, ele tomou uma atitude sem Deus. Ele estava fazendo a coisa certa, ele queria libertar o povo, mas ele estava fazendo na hora errada. E nós não vamos conseguir entender a hora certa se nós não tivermos na nossa vida um tempo devocional, um tempo de oração, um tempo de ócio, um lugar onde a gente entende que a gente não é nada, mas Deus é tudo. Onde nós não temos força para resolver, mas Deus tem. Onde nós não temos sabedoria para discernir, mas Deus tem. E aí, irmãos, nós não olhamos mais para nós, mas nós começamos a olhar para Deus e dizer: Senhor, eu reconheço que todo o poder e toda a autoridade estão nas tuas mãos, e se o Senhor quiser fazer, o Senhor é Deus para fazer, mas se o Senhor quiser esperar, eu vou esperar. Porque quem manda é o Senhor, e quem entende os tempos é o Senhor. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Eu serei contigo. Então disse Moisés: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Lá no verso 11, quem sou eu? Olha a pergunta de Moisés. Ele era príncipe, ele tinha autoridade, mas agora ele está dizendo: Senhor, olha para mim, quem sou eu? E a resposta de Deus
é muito interessante. Deus responde essa pergunta dizendo assim: eu serei contigo. Não se trata de quem você é, se trata de com quem você está e quem está mandando. Cuidado para não fazer a obra de Deus sem Deus. A obra de Deus feita com Deus tem um sucesso garantido. E Deus está dizendo para ele assim: olhe para mim, eu sou o Senhor. Mas para ajudar a responder essa pergunta de Moisés, à luz do Novo Testamento, você pode perguntar também: mas quem sou eu? Ora, essa pergunta já foi respondida, Mateus 5, 13 e 14. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vocês são instrumento de justiça, vocês são co-herdeiros com Cristo, vocês são concidadãos dos santos, vocês são família de Deus, vocês são o templo do Espírito Santo, a casa de Deus, a morada do Altíssimo, vocês são a menina dos olhos de Deus, vocês são o sacerdócio real, o povo santo, a nação adquirida, o povo exclusivo, nós somos os filhos. Se nós soubermos quem somos, nós não seremos enganados e não seremos confundidos. Porque o diabo, lá em Atos 19, quando os filhos do sacerdote Seva estavam expulsando demônios em nome de Jesus, que Paulo prega, os demônios perguntaram para os filhos daquele sacerdote e disseram assim: eu sei quem é Jesus, também sabemos quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? E aqueles demônios deram uma coça nos filhos daquele sacerdote, e os dois saíram nus e humilhados, porque apanharam dos demônios, porque sabiam quem era Jesus, sabiam quem era Paulo, mas eles não sabiam quem eles eram. Se tem uma coisa que a gente adquire no tempo de ócio, de dor, de perda, onde nós não temos mais nada para nos apoiar, para nos estribar ou para nos escorar, nós aprendemos exatamente quem nós somos. E se você é filho, você nunca vai deixar de ser. Entenda isso hoje. Pastor, eu posso perder minha salvação? Você não pode perder aquilo que você não trabalhou para ganhar. Se você é salvo para sempre. Se você é filho, você não deixa de ser filho. Filho é filho para sempre. Mas eu não me comportei bem. Filho pródigo, vai morar no chiqueiro, cai em si, volta. Se você tem Deus por pai, você pode até se afastar um pouco, mas chega uma hora que o seu coração não aguenta mais. E tem um vazio tão grande dentro de nós, que nada pode preencher a não ser o Senhor. Amém, gente? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isso é tremendo. O nosso Deus, irmãos, Ele é absoluto. Não tem o que pôr, não tem o que tirar. Ele é a verdade. Ele é eterno. Ele é justo. Ele é bom. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é maravilhoso. Ele é teu Pai. Ele te ama. Ele está com você. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Mas Ele vai estar com você todos os dias até o final. Quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Completo, supremo, absoluto, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. Nunca devemos esquecer quem é o nosso Deus. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou. Importante isso, irmãos.
Que importante isso. Ele está dizendo: eu sou o Deus dos seus pais. É obrigação dos pais ensinar a seus filhos quem é Deus. Os judeus tinham, em toda a Páscoa, uma cerimônia chamada Seder. E nessa cerimônia, sabe o que acontecia? Os pais contavam para os filhos tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida deles. Irmãos, o que você tem contado em família? O que você tem dividido em família? O que você tem repartido à mesa? Porque os nossos pais deveriam contar para nós das experiências que tiveram com Deus, dos milagres que viveram com Deus, o tempo todo. Porque quando Deus fala para Moisés, diga para eles que é o Deus do pai deles, eles sabiam exatamente o que Moisés estava falando. A minha oração, irmãos, nessa série Heranças do Passado, é que as gerações que virão ainda na sua vida, porque não vai acabar em você. Aliás, que pessoa pobre é a pessoa que vive somente para si mesma. Mas se você conseguir transmitir a sua fé na sua família e na sua descendência, haverá um dia alguém que vai falar e eles vão dizer assim: eu sei do que você está falando, é o Deus dos meus pais, é o eu sou, é o Todo-Poderoso, eu sei quem Ele é, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é o Espírito Santo, e eu sei que Ele me criou com um propósito, eu sei disso. O que Ele mandou dizer? Ele mandou dizer que o seu cativeiro está chegando ao final. É isso que Moisés vai levar, uma boa notícia. Assim como Jesus, quando vem, traz a boa notícia do Evangelho. Aqui Moisés é um tipo de Cristo. E ele é enviado por Deus para dizer àquele povo: o tempo de escravidão está acabando. Você é livre? Você é realmente livre? Você pode olhar nos olhos do diabo e repreendê-lo em nome de Jesus, sem nenhum problema? Porque Deus te deu essa autoridade. Então não se desautorize. Não se desautorize. Porque Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não volte mais para o jugo do pecado. Acho que é isso. É isso. Se você é livre, lute para se manter assim. E essa é a mensagem que esse homem de Deus está levando, a mensagem da libertação. E, irmãos, Êxodo 4, para a gente encerrar. Deus ainda vai conceder aqui poderes para Moisés, mas o versículo que eu quero trabalhar está a partir do verso 10 do capítulo 4. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo e o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Sabe, irmãos, a terceira fase, o terceiro ciclo na vida de Moisés é a missão. E justamente aqui
Mesmo ele tendo saído do Egito, mesmo ele agora sabendo que Deus está com ele, mesmo ele vendo os milagres, mesmo este homem vendo a sarça, mesmo este homem falando com Deus, ele não tem mais coragem de voltar naquele lugar de derrota para estabelecer a vitória que Deus está decretando. Assim somos nós. A gente vem para a igreja, a gente sabe quem é Deus, a gente sabe que Deus nos tirou daquele lixo de vida, a gente sabe que Deus nos tirou da lama do pecado, a gente sabe que Deus fala, a gente sabe que Deus revela, a gente sabe que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o grande eu sou. Só que chega uma hora que Ele fala assim: ei, é você que eu quero enviar, é você. Aí você diz assim: não, eu não vou, que nem Moisés fez aqui. Eu tenho uma desculpa, eu sou pesado de língua. Ele fala assim: não, essa desculpa não vale, eu que fiz a língua, eu solto sua língua. Eu não sei falar, eu coloco a palavra na tua boca. Eu não tenho poder, eu te dou um cajado que vai te dar poder, vai. Mesmo assim Moisés falou: não vou. Assim somos nós. Irmãos, para eu vir para o ministério, eu precisei abrir mão de tudo. Eu tinha um bom negócio, eu estava no negócio, eu queria ganhar R$1 milhão, eu estava muito animado com aquilo, mas o meu casamento estava um lixo, eu era um péssimo pai, e era pior como marido, mas Deus me viu naquele chiqueiro. A minha casa era bonita. Quando eu falo chiqueiro, é espiritualmente falando. Deus me viu naquele chiqueiro. E a minha esposa, que hoje é psicóloga, que ajuda pessoas a saírem da depressão, estava deprimida. Tinha 2 semanas que ela não saía dentro do quarto. A nossa vida era um caos e estava infernizada. Mas aí chegou o Senhor e Ele abriu uma porta para mim. E eu fui para a igreja, e eu entreguei minha vida a Ele. E depois que eu fiz isso, eu comecei a ler um livro chamado Retorno à Santidade. Nunca vou esquecer desse livro. E lá Deus me confrontou. E Deus me mandou vender o meu negócio, porque o meu negócio era a minha segurança. É claro que eu pedi a bênção de Deus para o meu negócio, é claro que eu queria que Deus estivesse no meu negócio. Mas Deus queria que o meu negócio fosse Ele. E aí eu cheguei à conclusão que eu precisava vender tudo aquilo. E eu vendi. E todo o meu dinheiro se foi. E chegou um momento da minha vida que eu não tinha absolutamente nada. Acredite em mim, nada. E foi nesse momento em que Deus falou comigo, me sustentou, se revelou a mim e disse para mim: fique tranquilo, quem te sustenta sou eu. Sua segurança não está no banco, sua segurança não está no dinheiro, sua segurança não está nas posses. Se você vai andar comigo, você precisa aprender uma coisa: sua segurança precisa estar em mim. Eu falei: sim, Senhor. E depois disso, irmãos, Deus me fez crescer. E eu cresci. E me tornei um bom diretor. Lá em Curitiba, do SESI, do Senai, fui convidado para ser diretor da Unidade Internacional do Dom Bosco, e ali eu ia iniciar uma nova carreira. Naquela hora que eu ia fazer, que parecia que as coisas estavam assim muito bem e iam ficar bem melhores, Deus falou comigo de novo e disse assim: larga tudo isso, porque agora eu estou chamando você para me servir na igreja em tempo integral. E aí de novo, eu precisei abrir mão de tudo. Os meus filhos voltaram para a escola pública. Aliás, quando eles entraram, nunca mais saíram. Foi todo na escola pública. E não há nenhum problema com isso. Mas são as renúncias que você faz para cumprir a missão.
E eu tive que voltar para o meu passado. E eu tive que pedir perdão aos meus pais pelo filho que eu fui, ruim. E tive que pedir perdão à minha esposa pelo marido ruim que eu fui. E para os meus filhos, pai ruim. E eu voltei no meu passado com Jesus e resolvi. E depois disso, irmãos, eu comecei a aprender um pouco mais o que é andar com Deus. É entender que Ele te criou com um propósito. E que fora desse propósito, você pode até ter algumas distrações, mas sabe, elas nunca serão suficientes. Nunca serão. Você sempre será insatisfeito. Nunca vai ficar bom. Foi assim comigo. Eu não tenho dúvida que é assim com você. Eu pensava assim no início, quando eu ganhar 3.000 eu vou estar bem. Aí eu comecei a ganhar 5, eu falei, não, quando eu ganhar 7 eu sossego. Aí eu ganhei 7. Eu falei, não, quando for 10, eu ganhei 10. Você sabe quando eu fiquei satisfeito? Nunca. Porque a gente não fica. Porque somente Deus preenche o nosso vazio. Eu quero orar com você, quero orar por você, a fim de que você realmente possa viver todos os ciclos que Deus tem para você. Não deixe que o mundo te engane. O faraó é esperto. Ele é muito esperto. Eu não li aqui, mas depois que o Moisés volta no Egito, o faraó faz um monte de propostas assim, bem interessantes, para manter Moisés no cativeiro. Eu sei que Deus já te tirou do Egito, creio nisso. Creio também que você já viu milagres, tudo isso. Talvez o que eu gostaria de falar mesmo com você é da última parte, a missão. Os últimos 40 anos de Moisés foi na missão. E foram os 40 anos mais difíceis. Talvez você esperasse ouvir os últimos 40 anos. Ele andou com Deus, foi uma bênção. Não, irmãos. Ele chegou a falar para Deus, Senhor, pode me matar. Se o Senhor não for com a gente, já me mata aqui mesmo. Foi bem difícil. Mas, quando tudo terminou, ele cumpriu o seu propósito. E ele pôde entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Assim como Jesus disse na cruz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas mãos de quem está o seu espírito? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma. Só uma. E nós damos importância a tantas coisas que Deus não dá importância nenhuma. Sua missão, cumpra ela. Cumpra ela. As pessoas vão esquecer das suas conquistas aqui na terra. Aula prática, fala do seu bisavô para mim. Fala do seu bisavô. Você não sabe nada do seu bisavô. Olha, é difícil que você saiba alguma coisa. Se você souber, muito pouco. Daqui a 3, 4 gerações, ninguém vai lembrar de você. Ou você vive para Deus, ou a sua vida não valeu a pena. Amém? Temos uma missão. A missão que temos é ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem alguém na sua família que ainda não foi batizado? Sua missão. Mais do que conhecer a Cristo, ser discípulo de Cristo é diferente. Sua missão. E o ide é no gerúndio, indo. Indo para o trabalho, indo para o shopping, indo passear, indo, faça discípulos. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar.
Quero orar por você, para que Deus te ajude e também ajude a mim, porque eu ainda estou cumprindo minha missão. Mas talvez você hoje entendeu que ciclos estão se fechando na sua vida e que novos estão startando. Como você pode começar uma coisa nova sem falar com o Pai? E como podemos encerrar algo sem entregar ao Pai? Se ciclos não ficaram bem fechados, capítulos não foram bem encerrados na sua história, essa é a hora de a gente orar e dizer: Senhor, ajuda-me a voltar lá e resolver o que ficou pendente. Ajuda-me, Senhor, a consertar as coisas. E, Senhor, eu quero ser como Moisés, relutou, mas obedeceu. No final das contas, ele foi e ele viu o extraordinário de Deus. Você quer orar por isso? Deixa o seu lugar, venha até aqui à frente. Eu quero orar junto com você, em nome de Jesus. Pode vir. Quero encerrar bem os meus ciclos. Quero viver a minha missão. Não só viver, eu quero cumprir, terminar, concluir. A palavra de Deus diz que Jesus glorificou a Deus quando terminou. Precisamos terminar, irmãos, não apenas começar a missão, mas concluir a missão. Então vamos orar por isso. Você que está vindo ainda pode continuar vindo, mas eu já quero ir orando. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos ajude, porque às vezes nós não conseguimos nem entender, nem discernir no mundo espiritual que momento nós estamos vivendo. Livra-nos, Senhor, de apenas ir indo e fazendo, sem pensar, sem refletir, sem entender que etapa é essa da nossa vida que estamos vivendo. E, Senhor, ajuda-nos a voltar no nosso passado, no nosso Egito, a fim de a gente confrontar aquele passado à luz do Evangelho e resolver as pendências. Tira, Senhor, o nosso coração com as coisas desse mundo. Livra-nos de amar esse mundo. Livra-nos de amar o dinheiro, o poder, o status. Livra-nos dessas bobagens, Senhor. Nós não queremos ser lembrados pelo mundo, até porque realmente não seremos. Nós queremos ser lembrados por Ti, que é o nosso Pai, que cumpriu a sua missão, tendo morrido por nós naquela cruz, e entregado e derramado a sua vida em nosso favor. Obrigado, Senhor, pela vida de Moisés. Um homem que relutou, mas obedeceu. E que pôde cumprir a vocação que recebeu do Senhor. Assim, ajuda-nos também. Porque certamente, Senhor, enganoso é o nosso coração, corrupto e perverso é o nosso coração. Nós damos boas justificativas para não fazer exatamente o que o Senhor nos mandou fazer. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por nos lembrar disso. Ensina-nos a viver uma vida maiúscula, superlativa, uma vida que glorifica o Teu nome, que levanta o Teu nome, que exalta o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse assunto é seríssimo, é indigesto, mas é sério.
tempo está passando ligeiro. Não se engane. As nossas desculpas, por melhores que sejam, não vão resolver. Moisés tinha desculpas melhores do que as suas, para não fazer o que Deus mandou. Pare de dar desculpas e comece a fazer o que Ele mandou. Ele mandou você evangelizar. Ele mandou você fazer discípulos. Ele mandou você orar. Ele mandou você ler a Bíblia. Ele mandou você pedir a direção do Espírito Santo. Ele mandou você amar o seu inimigo. Ele mandou você fazer o bem que te faz mal. Ele mandou você orar por quem te persegue. Ele mandou você se humilhar, considerar o outro superior a você. Quais são as suas prioridades? É Deus que tem que entrar na sua agenda? É Deus que tem que ir para o teu Egito? Ou é você que tem que entrar no deserto de Deus? Se o próprio Filho Jesus, Deus fez ir para o deserto, por que você acha que você vai ficar livre disso? A questão não é ir para o deserto, é como saímos de lá. Porque tem gente que vai para o deserto, mas não muda. O exemplo disso foi uma geração que ficou 40 anos no deserto, e Deus falou assim: vou matar essa geração no deserto, porque não fez. Ir para o deserto não significa vitória. Você não foi chamado para morrer no deserto, mas se você brincar, você vai morrer no deserto. Escute o que eu estou te falando. E não acredite nesses pregadores furreca que tem por aí, dizendo que Deus veio para te dar casa e viagem. É mentira. Ele não veio para isso. Ele veio para te tirar do inferno, me tirar do inferno e me levar para o céu. Foi só para isso que Ele veio. E se Ele me der um copo d'água, Ele não precisava. Então, lute pelo que Deus lutou, pessoas. Brigue por aquilo que Ele brigou, por pessoas. Chore por aquilo que Ele chorou, por pessoas. Principalmente as da tua casa. Principalmente as da tua casa. Amém, irmãos? Senhor, nos ajude. Nos ajude. Porque é tão conveniente, mas tão conveniente, te seguir do nosso jeito. Arranca isso de nós, Senhor. Tira isso, Senhor. Porque o Senhor não está brincando, e nós também não. E dê autoridade à tua igreja, de olhar nos olhos dos enfermos e dizer: seja curado em nome de Jesus, sem duvidar. De olhar nos olhos dos endemoniados, e os endemoniados não conseguirem olhar nos nossos olhos, porque veem em nós a face de Jesus Cristo. É isso que nós queremos. É isso que nós buscamos. Manifestar o teu reino nessa terra. Coloca o nosso coração, Senhor, no lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que o Senhor continue falando com você, e que Deus use poderosamente sua vida em nome de Jesus.